Bom, olá a todos. Hoje eu estarei aqui apresentando a apresentação final do projeto de MC 853 com a professora Slene. Eu fiz um estudo teórico sobre a tecnologia blockchain, que, como a gente vai ver em grande parte, é uma tecnologia open source, mas o estudo ele foi mais focado aqui em fazer um estudo comparativo entre as diferentes plataformas que existem hoje disponíveis de blockchain e, mais especificamente, aplicações na área da saúde e da medicina dessa tecnologia. Também trarei alguns dados aqui da aplicação dessa tecnologia em países em desenvolvimento como o Brasil. Então, aqui uma pequena agenda, né, do que a gente vai tá falando hoje. Falaremos aí um pouco de tudo, desde aspectos de otimização, da implementação de blockchain, até desafios técnicos e, por fim, a gente vai estar selecionando as plataformas mais relevantes hoje em dia disponíveis para estar fazendo um estudo comparativo. Então aqui, né, surge a primeira dúvida, né? Como que a gente pode usar a blockchain, que parece uma coisa muito distante, né? É uma tecnologia muito emergente ainda na medicina, né? Que é uma área muito séria. Eu trago aqui alguns exemplos, né? Todos esses exemplos foram retirados, né, de um estudo sistemático de vários artigos científicos desenvolvidos, né, por bioinformatas, médicos renomados. Então, naturalmente, a gente pode estar usando para aspectos burocráticos dentro da medicina, como, por exemplo, para a administração de relatórios médicos, mas mais do que isso, a administração de relatórios médicos que possuem, né, dados confidenciais de pacientes, né, e dados de alta segurança, que podem até afetar a vida diretamente de um paciente, profissionalmente, pessoalmente, na família. Então, dados que requerem, de fato, uma alta confidencialidade. E a blockchain é muito boa para isso, porque a blockchain, ela, como a gente vai ver, ela é um sistema distribuído. Ela não possui nenhum servidor central. Então, a gente acaba tendo um pouco mais de segurança e confidencialidade. A gente pode aumentar a escalabilidade, né, dessa segurança e o compartilhamento de dados clínicos, uma vez, né, que esse dado ele pode estar replicado, né, em diversos servidores muito bem protegidos por um problema matematicamente muito difícil de resolver. A gente vai ver que toda essa segurança da blockchain vem de fato de um consenso desse sistema distribuído que reside num problema quase que impossível de fazer em tempo viável, né, em tempo de computação viável. Uma outra aplicação seriam aplicações que melhoram os processos de reivindicação de seguros, né? Então, quando um paciente ele tem um seguro, ele vai no hospital, ele tem duas coisas que a blockchain pode estar melhorando, né? Ela pode estar melhorando o cadastro de pré-pagamentos, então a blockchain ela é uma rede, um sistema distribuído imutável, ela tem um registro de todas as transações que aconteceram nela desde o começo, então isso ajuda muito na gestão de pagamentos, pré-autorizações para pacientes, principalmente em estados críticos, mas também ajuda aí no controle financeiro de uma forma como toda, para os seguros e também para os pacientes que querem fazer reivindicação de um seguro. Se o paciente ele se consultou numa emergência, numa cidade desconhecida, esse dado pode ficar de forma imutável registrado nessa base de dados distribuídas que é a blockchain. E o cliente vai ter uma prova ali para reivindicar com o seguro dele. Aqui, claramente, já fazendo também uma mistura com outro tema da atualidade, que é o de Big Data, a blockchain ela pode ser usada para criar perfis de saúde inteligentes, né, que vão fazer recomendações inteligentes de plano de saúde e de tratamentos, né? Isso porque a blockchain ela é altamente escalável também na questão de espaço de armazenamento e na questão da imutabilidade dos resultados dessas pesquisas. Aplicações que aceleram a pesquisa na área biomédica, a gente vai ver logo em seguida que também já existem muitas aplicações seríssimas na área de oncologia que usam plataformas open source, imutabilidade de dados clínicos, né, como a gente já falou aqui, então o médico ele não vai conseguir de forma alguma manipular diagnóstico, se um paciente ele precisa mudar
de médico, todo o histórico dele e todos os resultados de exames serão imutáveis. Registro de consentimento de pacientes para não se criar nenhuma disputa, a diversidade entre paciente e médico. E, de uma forma como um toda, né, para fazer um resumo, a blockchain ela apoia uma estrutura descentralizada de compartilhamento de dados médicos. E aqui, né, uma grande vantagem de usar a gestão descentralizada é que, como em todo sistema distribuído, um sistema que tem um único ponto, né, que tem um servidor proprietário, ele está muito exposto a riscos, riscos de falhas, mas também riscos de confidencialidade. E essa característica é muito fundamental para usuários, né? A característica da blockchain ser descentralizada é muito fundamental para usuários que não querem depender de uma autoridade central. Por exemplo, no caso da medicina, que envolve dados seríssimos, depender do governo, ou depender de instituições privadas que vão coletar esses dados. Seria interessante ter esses dados distribuídos, imutáveis e sem que nenhuma propriedade central controlasse. E isso é uma característica extremamente positiva do que a gente diz de ser uma gestão descentralizada de ativos digitais. Então aqui a gente está falando da medicina, e no caso da medicina, ativos digitais seriam dados, né? Dados de consultas, dados biomédicos, software, receitas dadas por médicos, mas também a gente sabe que a blockchain, o Bitcoin está aí, é muito usado em finanças. E isso está modificando muito o mundo das finanças, de tal forma que os bancos centrais eles deixam de ser uma instituição monopólio, né? Principalmente em relação à regulamentação mesmo dos mercados financeiros, mas também dos dados. Aqui, então, eu trago um exemplo concreto, né, de como seria um sistema de blockchain para consultas médicas. Então, aqui a gente pode ver como se dá esse registro que fica de forma, né, imutável para sempre, né, cadastrado, uma consulta, uma requisição a dados de um paciente, e como, né, várias instituições e médicos podem interagir. Aqui a gente supõe, né, que um médico, que um paciente P1, ele chega, né, no departamento de consulta dele, né, no médico do dia a dia dele, aqui é o C2, né, e ele quer que C2 tenha acesso, por exemplo, a um diagnóstico de uma noite anterior, onde ele passou por um departamento de urgência aqui com o clínico C1, e ele sabe que aquilo está registrado e ele quer mostrar o que aconteceu nesse diagnóstico de emergência para o clínico dele aqui, C2 do dia a dia, né, que a gente chama de primary care. Então, o que ele faz? Né? Ele faz uma requisição para a rede, para esse banco de dados distribuído. Esse banco de dados distribuído, né, vai mandar um certo número de requisições para pessoas que já têm acesso a esses dados, por exemplo, uma instituição I1 aqui, pode ser um hospital, pode ser qualquer tipo de instituição que tenha acesso a esses dados desse paciente, também ao clínico de emergência que atendeu esse paciente na noite anterior. Dado que eles recebem aqui os approvals, né, as aprovações, o banco de dados retorna, então, né, a cadeia de blocos desse paciente, né, dos eventos que se passaram com ele, e aqui o clínico, o C2, né, que é o médico do dia a dia, o médico da família desse paciente, pode estar analisando esses dados. E o que é bom em tudo isso? É que uma vez que o clínico C2 recebe esses dados, esse acesso também fica registrado na blockchain. Vai se criar um novo bloco aqui, que é o fato desse clínico C2 estar inspecionando esses dados. Então aí temos, de fato, uma segurança enorme para o paciente, né? Ele está extremamente comprovado que ele passou um diagnóstico com C1, depois com C2, enfim, os médicos não vão poder se contrariar ou não vão poder mentir um para o outro para os pacientes, né? Então, isso aqui foi só um exemplo prático, de fato, né, de um sistema computacional baseado nessa tecnologia que pode estar sendo implementado na medicina. Vamos agora falar, né, dos desafios de implementação. Alguns, porque existem vários, né, que estão presentes aí quando a gente vai tentar botar essa tecnologia em prática, né? Um deles é o aspecto de escalabilidade do espaço sendo consumido para construir essa cadeia de blocos. Como a gente viu aqui, essa cadeia de blocos, né, de dados desse paciente, pode crescer muito rápido. E como ela pode crescer muito rápido,
Logicamente, essa cadeia ela é linear no número de transações que estão sendo feitas. Como pode ter muitas transações, a gente pode estar tendo um problema de escalabilidade de espaço, né? Então aí a gente tem um primeiro problema computacional relativo à blockchain, principalmente quando se envolve aqui dados práticos, dados de medicina, onde muitas transações vão ser feitas, nas finanças também. A gente precisa encontrar alguma forma, né, de minimizar o número de blocos, né, o número de transações que vão ficar armazenadas em cada bloco, porque um aspecto da blockchain é que cada bloco precisa saber todos os anteriores para ficar consistente, para dar segurança à rede. É assim que um agente participando desse sistema vai conseguir inserir um bloco novo no sistema. Ele precisa verificar todos os anteriores. Então aqui a gente tem algumas metodologias, né, 3 metodologias possíveis que podem estar melhorando esse aspecto de armazenamento e escalabilidade do espaço. Um deles aqui, o que a gente chama de árvores de Merkle, a gente vai ter nós leves, que é uma melhoria do primeiro, e depois a gente vai ter um sistema de trocos, né, de permitir uma quebra de transações, que também vai melhorar o número total de transações que devem ser registradas. A ideia das árvores de Merkle, né, é muito simples, né? Aqui a gente tem na letra A blockchain sendo construída e a gente vê que o bloco 2, quando ele é construído, ele tem o hash dele, e o hash é muito importante que a gente não mexa nesse hash, porque é esse hash que validou a construção desse bloco. Então, a gente que estava lá construindo esse bloco, ele precisou fazer esse hash de tal maneira que esse hash validasse todos os blocos anteriores e todas as transações anteriores. Mas o aspecto negativo aqui é que esse bloco também está guardando todas as transações anteriores. E isso que faz, né, essa explosão do uso de espaço. Uma coisa que a gente pode estar fazendo é a gente não mexe no hash. Bom, o que a gente realmente pode estar fazendo aqui, ao invés de deixar B, é o bloco B2, né? Guardar todas as transações, a gente pode criar, de certa forma, uma árvore de hashes, né, que enviam ponteiros para as transações em si, que elas estarão armazenadas em outros locais, mas não necessariamente dentro da cadeia de blockchain mostrada aqui em A. E assim a gente consegue, de certa forma, manter o hash do bloco, o que é muito importante, de novo, porque é através desse hash que esse bloco foi construído, que foi validado todas as transações e blocos anteriores a ele, e ao mesmo tempo, é, aqui a gente só vai ter armazenado, né, um ponteiro que é a raiz dessa árvore, e uma vez que esse bloco, né, um agente que está querendo fazer alguma consulta, uma transação neste bloco, ele terá toda uma estrutura em árvore de ponteiros que levarão até as transações aqui, que no caso as transações em si, onde elas estão armazenadas, são nós folhas. A gente pode ainda, né, pegar essa ideia das árvores de Merkle e aprimorar um pouco mais. A gente pode não aqui pegar uma raiz, né, para uma árvore que contenha todas as transações até então registradas na blockchain até o bloco B1 aqui, mas apenas de fato transações que serão consultadas, né, a partir de tal bloco. De tal forma também que a gente torna as consultas a essas transações em cada um dos blocos mais rápida. Mais rápida e essa estrutura de árvore também vai ser mais leve. Então aqui a gente tem de fato nós leves no sentido onde a gente não armazena transações nesses nós, e mesmo a árvore, né, que leva até as transações não é uma árvore completa com todas as transações, mas possui apenas as transações de interesse. Aqui, eu já havia dito, tem uma ideia muito interessante, né, para otimizar esse problema da escalabilidade de transações numa cadeia blockchain, que é o fato de permitir divisão de moedas, divisão e combinação de moedas, né? Aqui é o nosso famoso troco do dia a dia. Então, se a gente permite, de certa forma, uma implementação da blockchain que faz uma transação se dividir em duas ou em três, como é o caso aqui, a gente tem uma única transação 12 aqui, onde a gente tem um input e dois outputs. Então,
Tecnicamente falando, a implementação se daria através, né, de transações que possuem múltiplas inputs e múltiplas outputs. E aqui a gente vê que a Alice ela paga 7 moedas para Bob e resta aqui na conta da Alice 3 moedas, né, que a transação ela retorna num segundo output. Então, ao invés de fazer isso em 2 ou 3 transações, né, uma transação onde acontece só aqui a parte de cima, onde ela paga 7 moedas, e depois outra transação onde a conta dela é atualizada para 3 moedas, a gente pode estar fazendo isso em uma única transação e economizando espaço na blockchain. Aqui é um problema extremamente importante que está presente aí na maioria dos sistemas distribuídos, que é o problema do duplo gasto, né? Especialmente na blockchain, isso é muito importante e é fácil de visualizar nesse contexto financeiro, que é basicamente, se eu não tenho uma autoridade central, se eu não tenho um servidor central que controle esses dados, como eu posso ter certeza que se a Alice, por exemplo, tiver 10 moedas, digamos 10 bitcoins, e ela quiser comprar algo do Charlie com esses 10 bitcoins, como que o Charlie pode ter certeza que ela não usou esses mesmos 10 bitcoins para comprar uma coisa de Bob e que de fato ela não tem mais essas moedas? Então, esse é um famoso problema de sistemas distribuídos, em particular da blockchain, que como a gente não tem uma autoridade central, a gente deve criar um mecanismo nós mesmos de controlar a validação, né, a validade das transações que acontecem nesse sistema distribuído que é a blockchain. Então aqui eu apresento a solução para esse problema em 3 partes. Aqui, na verdade, o A ele mostra um sistema central, né? Não é a blockchain, é um sistema centralizado, aonde de fato aqui a falha pode, se a falha atingir o servidor central que controla esses dados, mesmo que ele valide corretamente todas essas transações, se esse servidor cair e ficar indisponível, a gente não terá mais a operacionalidade do sistema. Então, talvez pensar num sistema distribuído e pensar na blockchain já possa resolver esse sistema. É o que acontece aqui na imagem letra B, onde a gente começa a ver um sistema descentralizado. Então, a gente não tem mais esse servidor central, são 4 nós, né, que fazem transações entre eles, mas aqui vem o problema do duplo custo, que eu acabei de apresentar. Aqui, se o nó 1 ele tenta enviar moeda para o nó 2 e para o nó 3, ou até mesmo para o nó 4 ao mesmo tempo, eles não têm como verificar e saber de fato se esse nó falhou e está fazendo transações não válidas ou se de fato essas transações são válidas. Então, uma maneira muito legal de resolver esse problema, não só na tecnologia blockchain, mas de forma geral em sistemas distribuídos, é a partir de um sistema de votação, de consenso. Então aqui a gente vê que além de o sistema ser distribuído, todos os nós eles podem ver o que os outros estão fazendo. Então se o nó 1 ele tenta enviar para o nó 3 10 moedas, o nó 2 e o nó 4 verão essa transação e poderão validar ou não, isto é, autorizar ou não esse bloco a fazer isso. Se esse bloco 1 obtiver a maioria dos votos, mais do que metade da blockchain, de todo o sistema distribuído, votou sim para essa transação, de fato é uma transação válida, ele tem um consenso e pode estar efetuando. Então, para o problema aqui de transações inválidas na blockchain, a gente adota essa estratégia tradicional de consenso, que também é válida para outros sistemas distribuídos. E aqui o processo de criação de blocos, né, para ilustrar e que isso não fique tão abstrato. O processo de criação de blocos, ele não traz inconsistências, isto é, não existem vários blocos tentando criando o mesmo bloco de maneira inconsistente, porque o processo de criação ele se baseia num protocolo que se chama aí o protocolo de trabalho, a prova de trabalho, ou Proof of Work, na qual todos os agentes, todos os nós dessa rede que estão querendo escrever algum bloco nessa rede devem resolver e validar todas as transações anteriores, através de problemas matemáticos que levam muito tempo. São problemas difíceis de serem resolvidos, mas muito fácil de serem verificados, se foi resolvido corretamente ou não. Então, o bloco aqui que realmente chegou a validar, resolver todos esses problemas de validação o mais rápido possível, terá o direito
de criar o bloco B2. Aqui nesse nosso exemplo foi o bloco 1 que conseguiu aqui sucesso na criação do bloco, e os outros blocos, quando vem que ele submeteu a solução correta para essa cadeia de blocos, para essa cadeia de transações, como são problemas muito fáceis de verificar se a solução que o nó1 deu é correta ou não para o problema, apesar de ser uma solução muito complicada de se resolver, por isso que eles ficam nessa competição, eles verificam rapidamente que o bloco 1 resolveu corretamente, eles param de tentar fazer o Proof of Work, e aqui o bloco 1 foi criado pelo nó1 unicamente, não causando inconsistência na cadeia de blocos. Isso é muito importante, a gente vai ver logo a seguir com o problema de falhas bizantinas, porque isso vai garantir também que a cadeia correta é a cadeia mais longa. Então, mesmo se um bloco, digamos o nó 2, achou também a transação alguns minutos depois e propôs algum outro bloco, ele não vai mais ser levado a sério, porque a cadeia já vai estar mais grande, já vai estar maior na hora que ele trazer essa solução. E todos os nós, por hipótese, fazem o protocolo de Proof of Work sempre na cadeia mais longa. Então, aqui, um último desafio de implementação das blockchains, trazendo, né, uma solução. Na verdade, aqui não é um desafio propriamente dito de blockchains, mas é um problema também presente em todos os sistemas distribuídos, que é o problema das falhas bizantinas. Isto é, possivelmente a gente tem vários agentes enviando diferentes mensagens, né, para executar uma tarefa com uma determinada especificação diferente, e um deles tem que vencer. Nesse exemplo aqui, como pressuposto, como dito, né, no artigo original das falhas bizantinas, a gente tem o problema dos generais, onde vários generais, aqui 6, estão querendo atacar uma cidade inimiga, e eles devem decidir, né, a hora de ataque. E para chegar a um consenso, existem diversos algoritmos, alguns complicadíssimos, algoritmos vetoriais, com relógios lógicos, algoritmos muito difíceis, mas o interessante é que esse problema de falhas bizantinas e consenso de informação, ele é muito facilmente resolvido com a blockchain. O porquê disso? O porquê disso é porque a blockchain ela permite essa criação única dos eventos que se passam no sistema e o registro do que está se passando no sistema de maneira imutável, que são duas características essenciais que a gente vem falando desde o começo. Então aqui os blocos, né, eles decidem a hora que os generais, eles decidem aqui as horas que eles querem atacar a cidade inimiga e começam a trabalhar aqui, né, fazer o Proof of Work aqui no tempo T1. Isto é, eles começam a validar toda essa cadeia de blocos, essa cadeia de informações que já está registrada na blockchain. O primeiro a resolver aqui, o general G3, ele resolve. Então ele resolveu aqui no tempo T2, e uma vez que ele resolveu, ele vai mandar todos os mensageiros deles propagarem em broadcast, que esse é o tempo de atacar a cidade inimiga. E aqui a gente tem novamente uma consistência muito forte de que vai funcionar de fato essa abordagem, porque a verificação do protocolo Proof of Work, ele é muito fácil. Uma vez que o general G3 trabalhou e resolveu aqui, os outros generais conseguem verificar instantaneamente que ele, o general G3, conseguiu resolver. Ele propôs aqui o tempo 1 da tarde, né, para estar atacando a cidade vizinha. Eles vão parar de trabalhar aqui no tempo T3 e vão mandar também seus mensageiros propagarem a todos os outros soldados que o tempo correto é o 1 da tarde, alcançando então o consenso. Uma outra ilustração muito importante, que eu já havia citado, é que aqui não importa se o general G4 também resolver e validar toda a cadeia anterior, propondo, por exemplo, 7 da noite para atacar. Ele não vai ser levado a sério pelos outros generais, justamente porque a cadeia a qual foi construída pelo general G3, que propôs 1 da tarde, que resolveu os problemas mais rápido, ela já está muito mais longa, com os broadcasts, né, feitos pelos outros generais, ela já está muito mais longa do que a cadeia aqui que o general G4 começou. Então, simplesmente essa cadeia aqui, ela
né, concomitante, ela vai ser esquecida e não vai ser levada a sério. Então a gente resolveu, de fato, o problema das falhas bizantinas em um sistema distribuído, usando a tecnologia da blockchain e suas duas características principais: registro de todas as transações, imutabilidade e o consenso do Proof of Work, que de novo se baseia num problema matemático extremamente difícil de se resolver, que leva a uma competição entre os nós, né, para ver quem vai primeiro construir um bloco, mas que é muito fácil de validar. Lembrando aqui que todo o processo de mineração de criptomoedas, de Bitcoin, se baseiam nesse princípio também. Muitos processadores muito potentes ao redor do mundo, com GPUs, trabalham para tentar criar esses blocos, né, resolvendo esses problemas matemáticos difíceis e colaborando com a construção da rede. E uma vez que eles conseguem, de fato, construir um bloco, a rede ela paga, né, esses colaboradores com partes de moedas, né, de criptomoedas que são geradas. Então, algumas aplicações em medicinas da blockchain. Aqui eu vou falar de aplicações que já foram desenvolvidas e estão sendo usadas hoje em dia. Todas as plataformas aqui usadas são plataformas open source. Eu já vou falar logo em seguida o porquê de começar com tecnologias open source e não porque fazer investimentos milionários em alguma plataforma específica para a área da saúde. Mas todas essas daqui são extremamente acessíveis por qualquer pessoa. A Ethereum, por exemplo, que ela deu origem aí à criptomoeda Ethereum, com E minúsculo, principal concorrente do Bitcoin, ela está sendo usada hoje em dia para duas aplicações, MedHack e Patientary, que são aplicações baseadas nessa tecnologia de blockchain e que são aplicações de troca de informações sobre saúde de pacientes, que é aquela aplicação inicial que eu havia apresentado esquematicamente. Também temos aqui a Nebula Genomics, que é uma outra aplicação que ela se propõe a compartilhar e fazer análise em Big Data dentro dessa plataforma imutável de dados genômicos. E daí pode ser utilizado até para fins de pesquisa, genômica, cura do câncer, o que é muito interessante. A Hyperledger uma plataforma totalmente gratuita e open source. Ela está sendo usada para fazer compartilhamento de dados de oncologia, de tratamento de câncer, e usada também para fazer o atendimento a pacientes que possuem doenças oncológicas. De forma geral, a Hyperledger está sendo utilizada em várias aplicações móveis de saúde. Sempre quando a gente pensa em aplicações mobile, inovadoras na área de saúde que usam tecnologias distribuídas, provavelmente a Hyperledger é essa plataforma de base que está sendo usada. E a Multichain, na qual várias pesquisas acadêmicas da área médica, elas estão sendo compartilhadas em blockchain através dessa plataforma. E aqui é muito interessante, né, os diversos papers lidos durante a disciplina, todos referenciados no fim dessa apresentação, sempre citam que é muito mais econômico e eficiente em termos de tempo, mas também em termos sustentáveis, né, energéticos e financeiros, adotar um sistema, uma plataforma que já está pronta para uso, pelo menos nas primeiras fases iniciais de um projeto de desenvolvimento, principalmente na área da saúde. Primeiro, para assegurar a viabilidade e a operacionalidade, né, desses aplicativos que eu acabei de citar. E depois, que é o que vem acontecendo com muitas empresas e com algumas ramificações desses aplicativos, né? Se faz investimentos maiores, se criam empresas e daí a gente acaba não tendo dados porque o código ele vira proprietário, o aplicativo vira proprietário e é muito difícil de conseguir dados de tais aplicativos, né? O que seria também um grande drawback aí desse estudo, o que a gente vai falar em breve. Então aqui, né, de fato, a gente deu alguns exemplos, né, de desafios que acontecem na blockchain, de problemas que podem ser resolvidos com a blockchain e de exemplos de como essa tecnologia pode ser usada na área da saúde. Vamos falar aqui um pouco de uma comparação sistemática das plataformas aí mais usadas e mais conhecidas para o meio da saúde, né? Então aqui a gente vai fazer uma seleção de plataformas, uma seleção sistemática, científica, e vamos escolher aí algumas plataformas. Então aqui
todos os artigos acadêmicos hoje em dia, quando eles precisam fazer as seleções sistemáticas de tecnologias, ou aqui no caso de plataformas, que são disponíveis em grandes números, né, usam o chamado método Prisma. A gente já vai ver como funciona. Basicamente é um fluxograma de escolha, na qual aqui a gente vai utilizar para a seleção dos nomes das plataformas que a gente vai estudar mais profundamente as features. O diagrama de execução do Prisma, né, é esse daqui. A gente começa fazendo uma seleção inicial, baseado num método arbitrário, e depois a gente passa por um processo de screening, onde a gente vai removendo dados possivelmente duplicados. Aqui no caso aconteceu muitas plataformas virem duplicadas, de acordo com o primeiro método usado aqui na identificação, e também baseado num segundo critério de screening, a gente consegue chegar para a fase final aqui, que são as plataformas incluídas no estudo. Então aqui a gente vê que, baseadas no nosso primeiro passo, que eu já vou descrever qual foi, a gente conseguiu 54 nomes de plataformas, 35 vieram duplicadas. Depois de remover as duplicadas, a gente ficou com 35 plataformas. A gente ainda aplicou um segundo critério de screening, que nesse caso foi um critério de popularidade de plataforma, que eu já vou estar descrevendo. E no fim a gente ficou com 10 plataformas aqui inclusas para fazer esse estudo comparativo. Então aqui na fase de identificação, o critério utilizado ele foi muito simples. O artigo aqui dos médicos, desses médicos e desses bioinformatas, que está referenciado ao fim, basicamente fizeram uma busca de blockchain platforms na Google e pegaram as primeiras 30 páginas resultantes no Google e leram essas 30 páginas, as top 30 páginas que aparecem no Google quando a gente busca blockchain platforms. Eles leram manualmente essas páginas e consideraram, para fins de estudo, apenas as páginas que citavam mais de uma plataforma, né, da tecnologia. Porque, de fato, a gente quer fazer um estudo comparativo, então a gente quer textos que, de fato, trazem dados e discussões comparativas. E os nomes das plataformas citadas nessas páginas que apresentavam mais de uma plataforma foram coletados, né, resultando em 54 nomes. Então aqui, após a coleta desses 54 nomes, uma triagem, né, na fase aqui de screening, né, do método Prisma, a gente aplicou dois processos de screening. O primeiro, muito simples, remoção das plataformas que vieram duplicadas do primeiro processo, do primeiro passo, e o paper, ele fez um ranking baseado na popularidade dessas plataformas, mas baseado no Google Count. Então, basicamente, joga no Google Count, né, o nome dessas plataformas e faz um ranking das mais populares, e foi assim que, pegando as 10 primeiras desse ranking, que a gente chega finalmente às plataformas que serão estudadas. O segundo passo ele tem uma sutilidade, porque muitas plataformas têm nomes populares em vários vocabulários, como Dash. Então, o estudo ele levou em consideração plataformas que apareceram de forma muito explosiva, com um Google Count muito grande, mas que era apenas por causa de um nome que já era um nome de vocabulário. Então, selecionada as 10 plataformas do estudo, agora nos resta selecionar os dados dessas plataformas. A gente vai coletar dados para essas 10 plataformas, para então fazer um estudo comparativo. E aqui, como o estudo foi feito baseado em dados públicos, né, aqui estão aí os 21 dados, né, que foram coletados para cada uma dessas 10 plataformas. Desde dados mais simples, como o site da plataforma, até aspectos técnicos mais avançados, como a API de programação que essa plataforma está usando, se essa plataforma ela faz parte de uma rede autorizada e privada, ou de uma rede que não precisa de autorização, até
consensos de protocolos, né? A gente viu, por exemplo, o protocolo Proof of Work, né, que é baseado na verificação em tarefas matemáticas difíceis, mas existem muitos outros protocolos hoje presentes nas tecnologias blockchain. Então, foram pegados desde dados puramente estatísticos e dados, né, léxicos, como o símbolo da plataforma, até dados mais técnicos dessas plataformas. E aqui a gente começa uma discussão, então, das plataformas escolhidas. Antes de tudo, aqui está a lista de quais são essas plataformas. O interessante é que aqui muitas delas, né, estão sendo usadas na área de saúde. A gente já viu que a Ethereum está sendo, a Multichain, a Hyperledger está sendo. Então existe uma grande sobreposição entre as plataformas mais populares resultantes desse método Prisma com as plataformas que hoje em dia estão em uso para a área da saúde. Aqui está o ranking de popularidade, né? Até então citado, para fazer o processo de screening e a seleção dessas 10 plataformas. A gente vê que claramente o Bitcoin é o que é o mais popular, por conta do aspecto financeiro. Então, aqui a gente vê também que existem, de fato, essa é a coluna aqui que fala Dictionary Word, que leva-se em conta se essa palavra é ou não parte de um dicionário. Então, várias literaturas selecionam, né, algumas características muito similares, né, entre os artigos para fazer estudos comparativos de blockchain hoje em dia. Aqui eu listei os 6 principais, alguns artigos listam 10, outros 15. Eu tentei pegar uma interseção do tipo de feature da blockchain, da plataforma sendo estudada, que deve ser considerada entre alguns artigos, e eu aqui estou mostrando aqui algumas das principais características, então, consideradas pela literatura como um todo no estudo da tecnologia blockchain. A permissão da rede, se a rede ela necessita ou não de autorização para ter acesso, é um aspecto extremamente importante quando alguém hoje vai pensar se vai usar a blockchain em sua empresa ou para uma aplicação mais séria. Protocolo do consenso, então a gente já viu como funciona a prova de trabalho, Proof of Work, e notando aqui que a Proof of Work ela tem várias desvantagens, porque ela demanda um custo energético extremamente alto, os problemas matemáticos são difíceis, então o custo de computação se torna muito alto energeticamente. Existem também outros protocolos, como prova de participação, quanto que um agente, um nó contribui na rede, prova do tempo decorrido, né? Ou seja, processos mais velhos, nós mais velhos na rede têm mais prioridade. Então, o protocolo de consenso, né, para fazer de fato quem vai estar ganhando naquele processo de disputa na criação dos blocos, da informação na rede, podem ser variados e é um aspecto muito importante no estudo comparativo. Necessidade ou não de hardware especial para estar usando uma plataforma, suporte a contratos inteligentes, é muito importante. Esse quarto item ele é extremamente ligado ao fato dessa tecnologia poder ou não ser usada em relação aos seguros médicos para fazer contratos inteligentes entre clientes e seguros médicos instantaneamente, no caso de emergência. Linguagem de scripting, né, usada dentro dessas plataformas. E, claramente, licença de software, né, se a gente está falando de um software privado ou público. As 10 plataformas finalistas aqui, então, falando das facilidades de programação, de forma resumida da API dessas plataformas, a gente pode ver que, em grande parte delas, a linguagem principal de implementação é o C++, hoje em dia, o que não chega a ser uma grande surpresa, porque um sistema distribuído, né, escalável, ele tem que ser muito eficiente, então faz total sentido estar usando C++. Também, outra curiosidade muito importante aqui é que a grande maioria dessas plataformas são open source, elas são da licença MIT, né, que, uma vez citado a licença, os usuários podem usar da maneira que quiserem essas tecnologias. E o scripting language, uma coisa notável, né, a se
a se ver aqui é que muitas plataformas usam o Bitcoin como referência, né? Então, o Bitcoin, a gente tem a moeda, que é com B minúsculo, mas a gente tem a tecnologia Bitcoin, com B maiúsculo, que inclusive é a primeira plataforma aqui. Mas muitas das plataformas que foram desenvolvidas após o blockchain usam o mesmo scripting language, a mesma forma de programar, como se fosse dentro da plataforma Bitcoin. Aqui, aspectos relacionados, né, à tecnologia da blockchain, sempre levando em consideração os aspectos principais que eu citei, os 6 principais. A gente vê que a grande maioria delas são redes que não precisam, de fato, de autorização para serem usadas. O protocolo, talvez, infelizmente, aqui na grande maioria dos casos, é o Proof of Work, e isso causa um impacto ambiental muito grande. Existem hoje fazendas de computadores calculando esses problemas difíceis, e é um aspecto ambiental que vem sendo muito citado por governos importantes ao redor do mundo. Um aspecto positivo é que elas são muito fáceis de usar, nenhuma quase necessita de hardware especial. Então dá para começar uma aplicação em blockchain da nossa máquina local, o que pode incentivar muito o empreendedorismo. E em relação ao suporte a contratos inteligentes, é meio que dividido, algumas suportam, outras não. A grande maioria aqui, na verdade, é não, porque, de fato, existe todo um aspecto de latência e um aspecto de coerência sequencial muito forte para a implementação desses contratos. Alguns dados adicionais, e agora eu gostaria também de falar um pouco dessa tecnologia em países subdesenvolvidos. Para começar, o uso da blockchain por área, hoje em dia, a gente pode ver aqui que a medicina ela é minoritária, ela representa apenas 3% do uso dessa plataforma, e acho que naturalmente a gente já sabia que se a gente agregar negócios, né, administração de negócios, economia e engenharia, talvez a gente tenha mais de 50% do uso da blockchain hoje em dia. Mais interessantemente, a gente tem que a blockchain ela vem sendo usada aqui no aspecto energético e no aspecto ambiental. O que talvez possa vir a ajudar novas políticas governamentais relacionadas a dados ambientais. Em relação aos países, né, onde a blockchain ela tem causado mais impacto, e aqui eu falo tanto de impactos práticos como também de impactos acadêmicos. Esse gráfico, de fato, ele é um gráfico que mostra os países em relação ao número de publicações sobre blockchain. E a gente vê, ponderado também com o uso dessa tecnologia em tal país. Aqui a gente pode ver que a Índia se destaca muito como um país subdesenvolvido, emergente, que vem usando essa tecnologia. O Brasil também aparece no gráfico. E um dos papers lidos para o estudo da disciplina foi exatamente um paper sobre o desenvolvimento dessas tecnologias em países subdesenvolvidos e talvez planos futuros para um melhor desenvolvimento. A principal conclusão é que tais tecnologias elas têm muito a contribuir no desenvolvimento tecnológico de tais países, como vem acontecendo na Índia, porém, existe principalmente uma falta educacional em relação à tecnologia. Uma falta educacional e também um sentimento de desconfiança e ameaça por essa tecnologia. Então, talvez a barreira inicial para tais aplicativos, né, em medicina realmente serem usados não seja tanto um aspecto tecnológico, mas exista talvez uma barreira educacional e cultural muito maior. Partindo aqui para a finalização da apresentação, limitações importantes desse estudo comparativo é que a blockchain ela é muito recente, como eu acabei de dizer, é uma tecnologia que causa medo e ela é muito pouco documentada.
Aplicações para a medicina e a área da saúde, elas estão em estágios muito iniciais de desenvolvimento e muitos são privados. Algumas poucas aplicações que deram certo se tornaram privadas e é muito difícil de conseguir dados. Então, a gente acaba usando dados limitados a fontes públicas, o que certamente causa um viés, né, no nosso estudo. Talvez a gente não tenha acesso, de fato, às aplicações mais desenvolvidas atualmente, que são as privadas, e também existe claramente um viés incluso no processo de seleção das plataformas. A gente usou o método Prisma, a gente estabeleceu os critérios arbitrários, né, das palavras buscadas no Google, dos números de páginas a serem escolhidas, e isso claramente causa um viés forte também no estudo dessas plataformas. Como conclusão principal desse estudo comparativo, é que a maioria dessas plataformas elas compartilham características muito similares, mas algumas delas se especializam em detalhes técnicos. Então, por exemplo, existem plataformas mais adequadas para contratos inteligentes do que outras, existem plataformas melhores para alta latência e para baixa latência, e acaba que no fim o estudo ele acaba sendo muito subjetivo. Para a área da medicina, um aspecto essencial seria um aspecto de confidencialidade de dados e talvez um protocolo muito rígido para acessar esses dados, como o Proof of Work, seja necessário. A maioria das aplicações da saúde, como já dito, ainda estão em estágios iniciais. E uma conclusão dos diversos autores, né, bioinformatas da área, é que, de fato, apesar do desenvolvimento tecnológico ser algo desafiador, como apresentado brevemente nessa apresentação, o principal desafio está na transformação social, né, que constitui um desafio muito maior do que o tecnológico em mudar todo um sistema de saúde engessado há anos para um sistema totalmente novo, mas que potencialmente pode trazer muito mais confidencialidade e eficiência em tratamentos médicos. Analisando financeiramente esses projetos, os autores acreditam, né, os diversos autores acreditam que se de fato, né, houver empreendedorismo, investimento, né, e o estímulo financeiro da maneira correta, é muito provável, sim, que essas tecnologias tenham um bom potencial de desenvolvimento e podem mostrar excelentes resultados. A apresentação seria isso. Eu agradeço a todos. Para os interessados, eu deixei aqui os papers, os 4 papers, né, usados para essa apresentação. São papers muito bons. Muitos deles ensinam conceitos de base da blockchain, que eu acabei não falando na apresentação, e que eu recomendo muito serem lidos. Muito obrigado a todos.